LZR11, será que esse é o fundo mais pioneiro da nossa bolsa? Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos, e a ideia desse canal é trazer conteúdo aprofundado de fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar do famoso Alzirão, esse que é um fundo com mais de 80 mil cotistas, 13 ativos no portfólio, 11 locatários de segmentos diferentes e que tem uma estratégia realmente híbrida. Ele alocou aí em galpões logísticos e industriais, em lajes corporativas, em imóveis comerciais e recentemente entrou até em data center. Inclusive, ele está propondo uma nova emissão e vai adquirir 2 novos ativos muito bacanas que a gente vai falar muito sobre isso no nosso vídeo. Então, tenho certeza que vai ser um estudo muito válido, vai trazer muita informação para você. Bora pro vídeo! Iniciando o nosso vídeo sobre o LZR11, o Alianza Trust Renda Imobiliária FI, ele que é administrado pela BTG Pactual, maior administradora fiduciária de fundos imobiliários, 35 bilhões de reais. Gestão é feita pela Alianza Gestão de Recursos. E a gente vai ver que para o LZR11 essa classificação vale realmente. Ele tem ali imóveis corporativos, imóveis logísticos e industriais, imóveis comerciais, tem data center e tem centro de diagnóstico. O mandato dele é renda e a gestão é ativa. Histórico da Alianza Gestão, casa fundada em 2011 com atuação especializada no setor imobiliário e com 1,6 bilhão de reais sob gestão. Já desenvolveu aí 2,2 bilhões de reais em ativos imobiliários, majoritariamente via fundos imobiliários. A linha de atuação principal são o sale and leaseback, então aquela operação em que o antigo proprietário passa a ser inquilino, ele vende aquele ativo, mas permanece ali como locatário. E build-to-suit, que é aquela operação em que um futuro locatário determina as condições do ativo que ele quer, então é um ativo construído sob demanda. Logística last mile e office, então um office aí voltado para as lajes corporativas. Além do LZR11, a casa tem também o AFOF11, um fundo de fundos. Dados do LZR11, a IPO dele em 4 de janeiro de 2018 a R$100, pico de cotação R$ 148,99 lá em 3 de janeiro de 2020 e o vale de cotação R$ 83,51 em 23 de março de 2020. O fundo já realizou 3 emissões, a primeira delas lá em dezembro de 2017, conseguiu captar praticamente 100 milhões de reais em uma oferta pública. A segunda, abril de 2019, captou praticamente 170 milhões de reais, novamente numa oferta pública. E a última emissão aí aconteceu em junho de 2020, conseguiu captar 180 milhões de reais numa oferta 476, uma oferta voltada para o público institucional. Mas o fundo já conseguiu a liberação em assembleia da 4ª emissão, vai ser um total de até 2 milhões de cotas sendo distribuídas. Se essa emissão for feita a valor patrimonial, o total de recursos aí que vão entrar no fundo é de 205 milhões de reais. A LZR11 no mercado hoje, um patrimônio líquido de 459,2 milhões de reais, para um valor de mercado de 559,9 milhões de reais. Então a gente tem um PVP de 1,22. A gente vê aqui que é um dos poucos ativos de tijolo que está sendo negociado com um ágio tão grande. Falando em liquidez, ele tem um volume diário aí em média de 1,3 milhões de reais negociados. Ele é 50º dentro do IFIX e tem uma participação de 0,6% no índice. Falando aí da base de cotistas, são 87.562. Taxas e rendimentos, taxa de administração total, que envolve aí administração, gestão e escrituração, de 0,95% do valor de mercado. Então a gente vê que é até uma taxa mais baixa que alguns pares. Datacom dele, 5º dia útil, e a data de pagamento até o 25º dia do mês. O último rendimento dele foi de 0,68, deu um dividend yield aí de 0,54%. No acumulado de 12 meses foram R$ 6,85 distribuídos, um dividend yield de 5,48%. Vocês que estão acostumados a verem nossos vídeos aqui, sempre tem alguns pares, alguns fundos para a gente comparar. Como eu acho que o LZR11 ele é um fundo bem sui generis, ele tem características muito especiais, eu preferi não trazer ninguém. Estratégia de investimentos do fundo. Tenho certeza absoluta que você nunca viu essa descrição em nenhum vídeo do YouTube. Então, se esse conteúdo está te agregando, está trazendo conhecimento, está trazendo informação para te ajudar,
peço seu like, peço seu comentário, isso é muito importante para o canal, muito importante para o nosso crescimento. Peço também que você compartilhe esse vídeo. A estratégia core do fundo é ter um mínimo de 80% do patrimônio líquido destinado à aquisição de imóveis prontos não residenciais. E aí ele exclui hospitais e plantas industriais pesadas. Também já vi em entrevista da gestão eles dizendo que excluem também os shopping centers, concomitante à celebração de contratos de locação atípicos. Então a gente tira a seguinte informação: o fundo vai focar a maior parte do patrimônio dele em ativos prontos e também entabulando aí contratos de locação atípicos. A gente vai ver que lá na formação do portfólio isso realmente é colocado em prática. E a estratégia complementar, até 20% do patrimônio líquido pode ser destinado a imóveis não residenciais prontos ou em construção. Então a primeira diferença a gente vê aqui, pode ser um ativo em construção, inclusive o fundo está fazendo a aquisição de um ativo que está em término de obra e também com contrato de locação de qualquer natureza, ou seja, não precisa ser um contrato atípico. O fundo também pode colocar aí cotas de SPE, cotas de FIP, cotas de fundos imobiliários e títulos e valores imobiliários, basicamente o certificado de recebível imobiliário. Considerações adicionais importantes: prazo mínimo de locação que ele prevê em regulamento é de 5 anos, exigência de rating A- ou A3 para os locatários, ou então um faturamento anual maior que R$500 milhões ou um patrimônio líquido maior que R$100 milhões. Toda negociação de aluguel ele exige um cap rate mínimo do yield da NTN-B de duration semelhante ao fluxo de pagamento dos aluguéis vincentes, mais 3%, ou seja, ele compara sempre o total do vencimento do contrato, esse fluxo de pagamento dos aluguéis, com um título do Tesouro IPCA que tem uma duration semelhante. Eu trouxe aqui só para a gente ter uma noção, uma NTN-B 2040 hoje, um título do Tesouro IPCA 2040 com juros semestrais tem um yield de 4,8%. Se a gente somar esses 3%, daria um cap rate mínimo aí de 7,8%, mas como eu disse para vocês, é só um exemplo. Não quer dizer que o LZR11 use sempre a NTN-B 2040. Para cada operação, para cada contrato que ele estiver firmando, ele vai utilizar o Tesouro IPCA com duration semelhante. Highlights do relatório gerencial de abril de 2021, sempre começando pelo comentário da gestão, e aí ele já traz duas novas alocações. Olha que interessante. O primeiro deles, um ativo logístico em fase final de construção numa operação Build-to-Suit para Coca-Cola FEMSA na cidade de Santo André. O ativo possui 37 mil metros quadrados de terreno e o projeto construtivo de 13 mil metros quadrados. Então a gente vê um potencial de expansão dentro desse terreno. Além disso, é um imóvel aí que tem especificações AAA, tem vão livre de 20 metros, tem pé direito de 12 metros, piso de 7,5 toneladas por metro quadrado, entre outras características muito bacanas. Além disso, no fato relevante, vieram algumas condições adicionais que eu trouxe aqui para vocês. Vai ser um contrato de 12 anos no formato atípico. Foi feito aí um sinal de 14 milhões de reais e na conclusão da operação vão ser destinados mais 98,7 milhões de reais, então um total de 112,7 milhões de reais. O cap rate vai ser de 7,3%. Isso vai representar 0,09 por cota de rendimento. Por fim, eu anoto aqui que tem uma solução de conflito de interesse, já que o vendedor do ativo é um fundo imobiliário de desenvolvimento da própria Alianza. E a outra aquisição que está sendo feita é um imóvel comercial aqui da Pandurata, a empresa que tem as marcas Balduco, Visconti e Tome. É um contrato SEI em leaseback e as condições adicionais, contrato de 15 anos atípico. O valor da operação foi de 59 milhões de reais, vai ter um cap rate de 8,5%, um cap rate bem interessante, e o rendimento vai ser de 0,06 por cota. E a anotação que eu faço ao final: essas aquisições aqui dependem dessa nova emissão que foi agora arguída em assembleia, que foi adotada pelo fundo, 2 milhões de cotas novas sendo distribuídas. Olhando agora para a DRE, a gente vê dados bem simples, uma DRE bem lacônica, um total de receita de 3.546.000 reais. Na verdade, ele tem um total de receita de locação de 4.259.000, mas ele tem despesas financeiras aqui, são juros por aquisição de imóveis, ou seja, são despesas das alavancagens que o fundo faz, de 739 mil reais. A única outra coisa que eu quis destacar aqui é que do resultado que o fundo faz, ele distribui tudo. A gente vê que nesse mês de abril teve um resultado de 3 milhões e 25 mil reais, distribuiu 100% disso,
e é uma prática comum no LZR11. A gente vê que no acumulado do primeiro semestre a mesma coisa, gerou aí 2,37 por cota de resultado, distribuiu 100%. Olhando agora o histórico recente de rendimentos, a gente vê que ele tinha uma prática aí de 0,59, 0,60 por cota, até que ele faz a nova emissão aqui em junho. Essa emissão acaba só em agosto e a partir de setembro os rendimentos vão caindo com um bom tempo aí abaixo, né, 0,36, 0,38, até que agora em fevereiro ele volta a distribuir um pouquinho mais e atinge o ápice aqui em 0,68 agora em maio. Esse foi o primeiro mês com distribuição vindas lá do fundo Alianza Digital. Esse fundo foi criado exatamente para fazer a aquisição do data center que pertence à Sky. Para finalizar, a previsão do fundo na última emissão era de um guidance aí de 0,71 a 0,73 por cota. A gente vê que está chegando próximo disso, de 0,68, mas como a gente já adiantou, tem novas alocações acontecendo, tem também uma nova emissão, então vamos ver se esse guidance vai se alterar um pouquinho. Olhando agora para o portfólio, olha que legal a gente ver esse gráfico de PITs aqui de aluguéis por empreendimento. Tem uma diversificação muito interessante, isso traz uma consistência muito grande para o fundo, representa a perenidade desses rendimentos. A gente vê uma participação grande aqui de 26% do ativo da Clariant. No total são 13 ativos no portfólio, 11 inquilinos e contrato 100% atípico. Além disso, a gente vê que essa receita ela vem de 11 setores diferentes. Olhando o aluguel por classe do imóvel, 54% de lajes corporativas, nos outros 46% é mais diversificado, segundo lugar que seriam de galpões logísticos com 16%. Uma informação que eu acho muito bacana no relatório gerencial do LZR11 é que ele traz os anos atípicos até o vencimento das locações. A gente vê aqui alguns bem grandes, né? 14,9 anos para o ativo da Sky, 14,7 para os ativos da DASA, e aí ele tem uma média de 9,3 anos, uma média ponderada aí do vencimento das locações. Os ativos que vencem antes são o IPG, o da Clariant e o da Atento. Então esses ativos aqui é para ficar mais de olho e também tentar prever se esses inquilinos eles têm interesse em manter esses imóveis. A gente vai ver em breve a avaliação desse portfólio. O gráfico aqui de aluguéis por nível de faturamento dos locatários, 52% deles têm um faturamento entre 1 e 5 bilhões de dólares, 20% entre 5 e 10 bilhões de dólares e 28% tem mais de 10 bilhões de faturamento. Esses dois gráficos aqui então mostram pra gente aquela estratégia prevista lá na teoria, ou seja, ele sempre preza por locatários muito bons, muito bem capitalizados e também contratos atípicos bem longos. Olhando agora o portfólio da LZR11, a gente vai perceber que antes da terceira emissão ele era um fundo e depois da terceira emissão ele é de outro patamar. A gente percebe aí que os primeiros ativos eram bem simples, o LZR tinha um portfólio bem comum. A gente percebe esse da Atento, um contrato atípico aí de 5 anos ainda para vencimento. É a segunda maior fonte de receita e é o terceiro em vencimento mais próximo. A Atento é uma empresa de call center, a gente vê que é um ativo até bem simples, mas a gente não sabe qual é a necessidade de fato da Atento de manter esse ativo. E quando chegar ali perto do vencimento, será que a Atento vai querer continuar? Não vejo grandes vantagens nesse imóvel, então se não for uma condição interessante, eu acho que a locatária acaba saindo. Os outros dois ativos dos lajes corporativos na cidade de São Paulo, ambos monousuários também, um da IPG, locado para a empresa Momentum, um escritório da IPG no Brasil, fica no Butantã. Ele tem 8,5 anos para vencimento, só 4,5 anos de contrato atípico. Esse é o contrato atípico que tem menos prazo dentro do portfólio, e o outro locado para Santillana, uma empresa educacional voltada para material didático, que fica no Belenzinho, em São Paulo, um contrato atípico de 8,7 anos de vencimento. Duas regiões aí que não são Prime, não são CBD, né? Não são Central Business District. Então a gente tem que ver, quando chegar mais perto do vencimento, qual é a real necessidade dessas empresas ficarem nesses ativos. Olhando agora para os galpões, ele tem aqui um locado para Air Liquid, que fica na Vila Carioca, em São Paulo, um contrato atípico de 8,8 anos e uma ABL de 5 mil metros quadrados. Esse ativo aqui ele tem uma vantagem, como a localização dele é muito boa, ele facilmente poderia ser transformado aí num last mile. Dois galpões refrigerados, locados para a BR Foods, um em Guarulhos, outro em Bauru, contratos atípicos de 8,3 anos, e aí eu coloco aqui a média de ABL deles de 3,5 mil metros quadrados, são galpões bem pequenininhos, né? E por fim o galpão da Aptiv. A Aptiv é uma empresa voltada para chicotes elétricos, fornece aí para a indústria automotiva, fica em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, é um contrato atípico de 7,9 anos para vencimento.
um total de 18,5 mil metros quadrados de ABL, e ele tem uma possibilidade de expansão, já que o terreno é mais que o triplo desse total de ABL. Agora, olhando o LZR após a terceira emissão, a gente vê que é outro fundo. O fundo tomou um rumo totalmente diferente. Ele partiu para imóveis de mais qualidade, uma estratégia com uma diversificação ainda maior e também colocou alavancagem. Vamos ver certinho isso aqui. O primeiro dos imóveis é alocado para Decathlon, é aí uma loja conceito, uma flagship store, né? É um atípico de 9,7 anos e chama a atenção que o total do prazo da locação é de 30 anos. É isso mesmo, uma locação vai até 2050, só que em formato atípico são só 9,7 anos. Tem 2 centros de diagnóstico locados aqui para a DASA, são operações sem o Lisebeck. Um fica em Sumaré, o outro bem próximo ao Parque Ibirapuera. Também são atípicos bem longos, de 14,7 anos. E para fazer a aquisição desses ativos, o ALZR11 fez ali alavancagem. Ele pagou 22 milhões de recursos de caixa e 66,9 milhões via securitização. É uma operação de 15 anos, de IPCA mais 5,23%, uma carência de 2 anos para pagar a amortização, e aí deu um cash on cash, né, um valor de rendimento frente ao valor que saiu de caixa de 11,3% no primeiro ano. Também o ativo da Globo, que fica no Jardim Botânico no Rio de Janeiro, uma região bem privilegiada, é um atípico de 9,8 anos. Esse é um ativo bem específico para a Globo, é um operacional e administrativo, também fica ali próximo de outros ativos, por exemplo o Projac, então acho que a Globo teria interesse em se manter nele. E por fim, o ativo da Clariant é um imóvel que fica na Marginal Pinheiros, é um atípico de 4,8 anos, na verdade são 2 imóveis, um escritório e um laboratório. É desse ativo aqui que vem a maior parte da receita do fundo. E também houve alavancagem nessa aquisição. São 53 milhões de equity e 98 milhões via securitização. Uma operação de 8,5 anos. IPCA mais 5,5%, carência também de 2 anos para pagar a amortização do saldo devedor e uma amortização bem grande ao final de 40 milhões de reais. Olhando aí, o cash on cash foi de 14,2% no primeiro ano, então foi uma alavancagem que trouxe um resultado bem interessante, pelo menos no início da operação. Por fim, a joia da coroa aí, o ativo de data center. Esse ativo realmente é um grande diferencial, mostrou um arrojo, mostrou uma vontade da gestão de partir para segmentos diferentes. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, os REITs de data center são os mais notórios. E aqui o LZR11 deu início a esse tipo de operação. É um ativo locado para Sky, fica em Santana de Parnaíba, tem uma ABL de 4 mil metros quadrados e um terreno de 19,8 mil metros quadrados. Tem 14,9 anos até o vencimento. E essa operação ela tem uma diferença. O ativo não foi adquirido diretamente pelo ALZR11, ele foi adquirido por um outro fundo que também pertence à Aliança, o Aliança Digital. Então, o ALZR11 colocou 52 milhões nesse fundo. A partir disso, 49,3 milhões foram utilizados para pagar esse ativo. Ele tem um cap rate de 7,3% e um impacto de 0,06 centavos por cota de rendimento. Uma anotação que eu trago aqui pra gente é que a região aí de Santana de Parnaíba, na verdade a região entre Santana de Parnaíba, Barueri e Campinas é um cluster, né? É um polo de data centers. Inclusive todos os vizinhos desse ativo da Sky são também data centers. E por que essa região é interessante? Porque tem mão de obra qualificada, fica bem próximo a São Paulo, tem redução tributária, tem uma oferta de energia abundante e também não é rota de avião. E um dado que eu achei muito interessante e eu não sabia, todo data center ele tem redundância de tudo, então ele tem 2 geradores, ele tem um ar-condicionado e um reserva e a mesma coisa para o sistema de incêndio. A última observação que eu faço é que os ativos operacionais não são do fundo. As antenas e todos os equipamentos que estão ali dentro são da Sky, só o imóvel pertence de fato ao ALZR11. Finalizando o nosso vídeo então, um resumo do ALZR11. Ele é o fundo mais híbrido e mais pioneiro dos nossos fundos imobiliários, com certeza a gente pode afirmar isso. Tem um imóvel operacional administrativo para Globo, tem galpão refrigerado, tem galpão logístico industrial, tem centro de diagnóstico, tem aquela loja conceito, tem data center, coloca alavancagem. A gestão acho que é bem transparente, seja via relatório gerencial, seja fato relevante, seja por entrevista e live. A gente sempre vê o Fábio Carvalho comentando tudo que acontece no fundo. Eu acho bem legal esse diálogo com o cotista. Como eu já adiantei para vocês, após essa terceira emissão, a qualidade do portfólio aumentou muito, mas tem um dado muito importante, historicamente é um fundo que ele foca mais nos contratos e nos inquilinos
do que no ativo em si. Tanto que a gente viu que os primeiros 7 ativos do portfólio não tem grandes atrativos como o imóvel em si, como localização privilegiada. Novamente, reforço aqui que os contratos da IPG e da Atento tem vencimentos mais curtos de 5,3 e 4,5 anos. Coloco aqui que é um dos ativos mais complexos para a gente tentar precificar. Ele tem uma imensa diversificação, então tem imóveis aí de vários gêneros. Além disso, ele tem alavancagem também. Falando em alavancagem, a gente tem que fazer esse ponto. É um fundo que gosta de trabalhar com dívida, é um fundo aí que tem um passivo em torno de 300 milhões de reais via securitização. Para quem tem mais medo, para quem não gosta dessa ousadia, é bom ficar esperto antes de entrar no ALZR11. Pessoal, o que eu tinha para falar do Alzirão era isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Já peço seu like, peço seu comentário e até a próxima, se Deus quiser.